apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, no verso 18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Ser grato a Deus é uma obrigação, ser grato a Deus é um dever, mas é algo muito difícil a gente reconhecer todo o bem que Deus faz a nós, todo bem que Deus tem feito, e fazer isso de coração muitas vezes é complicado. E eu queria, nesse momento, compartilhar algumas coisas com a igreja. Edmilson perguntou: reverendo, e aí, como é que vai ser? Eu falei: hoje a gente vai falar de história. E a gente tem falado um pouco de história. E eu tenho dificuldade de falar da minha história. Eu tento levar muito a sério aquilo que Salomão diz: não seja os teus lábios que te louvem, sim o dos outros. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas nesses tempos de mudança que a gente tem tido como igreja, que a gente está passando esse tempo de transição da igreja, minha de transição para um novo tempo, uma nova realidade em que, na verdade, a gente nem sabe como vai ser, mas a certeza que a gente tem é que vai ser bom, porque Deus é o Senhor da história, é o Senhor das nossas vidas. Eu me lembro que nós chegamos em Cabo Frio, Edmilson, dia 14 de janeiro de 1988. Você era um pirralhinho, fazendo bagunça. Acho que ainda fazia bagunça na UCP com os trabalhos que lá e fazia com a UCP de viagem, esse negócio todo. A gente estava pastoreando a igreja do Sana, a igreja aqui de Cabo Frio ficou sem pastor. A igreja tinha visto um pastor que viria para cá, estava tudo acertado com o pastor, mas chegou no presbitério, aconteceu algo lá, como acontece no presbitério, como a gente fala, passa uns ventos no presbitério, as coisas mudam tudo. E acabou. O pastor que vinha para aqui, que era o reverendo Ercino Albano, ele foi para Macaé, para Aroeira, e a gente veio parar aqui em Cabo Frio. E a gente veio para ficar apenas um ano. O objetivo era ficar um ano para que no ano seguinte, 89, viesse outro pastor dentro das características, do perfil que a igreja queria, e ficasse o pastor. E a gente veio e ficou um ano, ficou 2 anos e foi ficando. Quando a gente chegou aqui, a igreja, a gente tinha só o salão social, né? Era só o salão social, mais uma sala atrás do salão social, que era a dependência, né, a sala da igreja. E graças a Deus as coisas foram acontecendo e Deus foi abençoando a igreja, e graças a Deus a igreja foi crescendo. Éramos, como falamos, para ficar um ano, e ficamos esse tempo todo.
No segundo ano para o terceiro ano, a gente teve problemas sérios na igreja e quase que a gente sai da igreja. Havia um dito da igreja que dizia o seguinte: aos dois chegarás, mas dos três não passarás. Todo pastor ficava 1 ano, 2 anos, quando entrava no terceiro ano, acontecia alguma coisa e o pastor saía. Então tinha esse dito: aos dois chegarás, mas dos três não passarás. E quase que isso aconteceu no segundo ano, no terceiro ano aconteceu, mas graças a Deus as coisas se reverteram e a gente foi ficando no tampão para outro pastor até chegar esse tempo. E a gente é muito grato a Deus. A gente é grato a Deus, a gente é grato à igreja, porque foi aqui que Deus abençoou para que a gente pudesse realizar muitos sonhos, tornar sonhos realidade, muitas coisas, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas aconteceram. Portas extraordinárias se abriram para a gente e a gente agradece a Deus. A gente sabe que tudo que aconteceu durante esse tempo todo, tudo que foi feito, a gente sabe que isso é graça de Deus. Eu sempre digo que o que a gente pode de melhor fazer é não atrapalhar. É não atrapalhar. Se a gente não atrapalha Deus, já está ajudando muito. E a gente pode ver com a graça de Deus, a gente pode ver a igreja crescendo, se desenvolvendo, abrindo novas igrejas, congregações. Outro presbitério foi organizado, o presbitério de Cabo Frio foi organizado, um outro presbitério foi organizado, um sínodo foi organizado, e a gente viu assim claramente a mão de Deus cuidando de nós, cuidando da igreja, fazendo coisas assim maravilhosas. Mas chega um tempo que o tempo chega. E o tempo chega e chegou o nosso tempo. A gente agradece a Deus por todo o carinho, por todo o cuidado que a igreja tem pela gente. A gente agradece algumas palavras que foram dirigidas a nós. A gente, de certa forma, até ficamos espantados com algumas reações de alguns irmãos, de algumas irmãs, mas a gente não tem nenhum tipo de mágoa em relação à igreja, em relação a ninguém da igreja. A gente não tem nenhum tipo de ressentimento, porque nesse ponto, eu sou muito sincero, eu não teria coragem de me apresentar diante do Senhor para pregar com ressentimento, com mágoa, com ódio, com alguma coisa ruim no coração. Não tem. Eu levo muito a sério a nossa relação, a nossa relação com Deus. Deus, acima de tudo, ele tem que ser servido, ele tem que ser honrado. E graças a Deus, nesses 32 anos, quase chegando
a 33, porque chegaria em janeiro. A nossa intenção primeira era a gente se jubilar aqui na igreja, mas infelizmente não foi possível. Mas Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o quanto a gente ama a igreja. Deus sabe o preço que a gente pagou e tem pago a favor da igreja. E a gente acha que chegou a hora da igreja trilhar um novo caminho, uma nova proposta, uma nova identidade, como algumas pessoas falavam para mim. A igreja, eu não sei qual é a identidade da igreja, a igreja não tem identidade. Se perguntar o que a igreja é, eu não sei o que a igreja é. E, de repente, a igreja agora vai poder, de repente, trilhar esse caminho, ou procurar um pastor, dentro até das características que a igreja deseja, né? Porque é estranho ter um pastor que só anda de sandália, de chinelo, de camiseta, de calça jeans. Lembro uma vez, Edilson, que eu fui atender o portão, aí o cara olhou para mim: "Você é o que aqui?" Eu sou o pastor da igreja. Então, de repente, a igreja pode trilhar um novo caminho. A gente tem orado, eu e Laíra, a gente tem orado para que Deus mande um pastor para a igreja. E a gente tem orado que mande um pastor não segundo o coração da igreja, não segundo o coração do conselho, mas um pastor segundo o coração de Deus. Para que não aconteça o que aconteceu com Israel, de Deus ter dado a Israel um rei segundo o coração do povo, e foi uma tragédia muito grande. A gente ora diariamente por isso, para Deus mandar um pastor, dar sabedoria ao conselho da igreja, para que o conselho realmente, direcionado por Deus, escolha realmente um pastor que ame a igreja, que realmente se dedique, que se dedique à igreja, que trabalhe realmente pela igreja. E a gente vai seguir nosso caminho. Vamos caminhar. Tivemos muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades. Reverendo, Mas as vitórias foram muito maiores. teve alguma realização nesses 32 anos em Cabo Frio que o senhor imputa como uma das suas maiores alegrias? Ou algum alvo, objetivo que o senhor não tenha alcançado no ministério? Wilson, eu digo o seguinte: praticamente quase que tudo que eu sonhei na vida, Deus me proporcionou realizar. Entendeu? De ter uma igreja que tem visão missionária, que é missionária, que investe em missões, que tem o coração aberto para investir em missões. Isso eu acho isso assim de maneira extraordinária. As congregações, Deus proporcionou a gente conhecer países e diversos lugares do mundo, entendeu? Agora, a gente sempre sonha isso. Eu
O que eu sempre sonhei, eu sempre sonhei com avivamento, sempre sonhei com derramamento do Espírito Santo, sempre sonhei em vidas sendo profundamente transformadas, impactadas. Sonhei com quebrantamento, pessoas sendo quebrantadas, transformadas. Sempre sonhei com uma igreja voltada para a palavra, voltada para a oração, uma igreja que ora, uma igreja que conhece a palavra de Deus, que estuda, que ora. E a gente vê, assim, a gente viu que Deus realizou muitas coisas, outras coisas a gente gostaria, mas Deus tem os propósitos dele. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, não há nenhuma frustração. Não tem... Quando eu digo que eu sou uma pessoa feliz, às vezes as pessoas não... Mas eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Deus abençoando pessoas sendo transformadas, famílias e não só pessoas de dentro da igreja, as pessoas de outras igrejas, as pessoas que passaram por aqui. Então a gente pode ver assim a mão de Deus assim nas nossas vidas de uma maneira muito, muito, muito extraordinária. Há duas coisas assim que, desse tempo todo, né? Entre tantas coisas, duas coisas assim que eu estava lembrando que que de vez em quando chama a minha atenção. Uma foi o Alessandro Teixeira, ele tinha um jornal, né? O Jornal da Cidade, e a gente escrevia para o jornal. E um dia ele foi fazer comemoração, não sei de quantos anos, para o jornal, aí chamou todos os colunistas, né? E a gente foi na festa, e um dos colunistas era o Heraldo Maia. Heraldo Maia foi professor da Laí, e ele fica brigando com Laí pelo Facebook, os dois brigam assim, de uma maneira extraordinária. Cada um tem uma posição política ao contrário, mas se amam. E ele falou... E naquela festa ele falou algo assim que mexeu muito comigo. Ele falou o seguinte: reverendo, quando eu leio os seus textos, eu vejo o seu coração, porque você escreve com o coração. Quando eu leio, eu consigo ver o seu coração. E a outra coisa que marcou muito e que me deixou assim, na hora, feliz e ao mesmo tempo muito constrangido, foi numa festa na Igreja Ceifa, com o pastor Elevi, em que eu cheguei na festa e ele me apresentou ao pastor que era o presidente da Igreja Ceifa no Brasil. E quando ele me apresentou ao bispo da igreja, ele falou algo assim que eu fiquei feliz, mas aturdido. Quando ele disse que ele chegou para o bispo e falou: olha, bispo, esse aqui é o reverendo Luiz Carlos, da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio. Ele é a nossa reserva moral em Cabo Frio. E isso, para mim, foi o maior elogio que eu poderia esperar receber, que eu não esperava receber, foi quando o pastor Elevi falou que eu era reserva moral em Cabo Frio. Eu sei que eu não sou nada disso. Mas eu sou grato a Deus por tudo que Deus nos proporcionou. Se de repente a gente decepcionou alguém, a gente magoou alguém, se de repente até a nossa decisão também magoou, a gente
quer pedir desculpa, quer pedir perdão. Nossa intenção não é essa, porque só Deus conhece o nosso coração e sabe o quanto mesmo a gente ama a igreja, a gente ama os irmãos, e o quanto a gente deseja que a igreja seja abençoada e que a gente não seja empecilho para Deus fazer o que Ele tem, o que Ele quer fazer na igreja. Então a gente é muito grato. Desde de 88, apesar de muitas dificuldades, de muitas lutas, mas Deus tem sido muito generoso com a gente reconhece, a gente agradece. Em primeiro lugar, a gente agradece a Deus e a gente agradece à igreja pela oportunidade que nós tivemos de poder pastorear a igreja. A vida segue, a gente segue o nosso rumo, não sei como, não sei para onde, mas Deus é Deus e Ele nos ama e Ele tem sempre o melhor para a gente. E eu só gostaria de deixar, assim, rapidamente, 4 coisas básicas. A primeira coisa... Antes de eu fazer a meditação, então, deixar... Quero falar em nome do Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, pela dedicação que o senhor tem com esse ministério, pela visão de música ministerial que o senhor tem dentro da igreja e a liberdade que o senhor nos dá de trazer o louvor, de apresentar as canções e de interagir também com as suas mensagens e estar sempre focado no que o senhor transmite para a gente. Como o senhor falou, temos aqui uma geração de ministros, Lucas, Bernardo, Gabriel, que são filhos de ministros, né? Tudo Angélica, bagunceiro. da Priscila, que eram todos bagunceiros, né? Muito bagunceiros. O Gabriel, filho da Leile, do Clésio, e tem o Kainan também, que está em casa assistindo a gente. Eu que sou contemporâneo do Senhor na época de presbitério de Macaé e tantos congressos que a gente fez com Laí, como adolescente, como o senhor tem dito. Depois de um tempo afastado, retornando à comunhão e retornando através do Senhor, através da sua igreja, da sua ministração, os meninos todos da técnica aqui. Então a gente como ministério tem muita gratidão pelo Senhor, pela Laí, quer dizer, pelo seu ministério, pela forma como o Senhor abraça o Ministério de Louvor e como o Senhor incentiva esse ministério. E a gente quer agradecer. E em experiência própria, a gente sabe que o senhor tem 32 anos, o senhor passou, batizou e tantas crianças e tantos jovens. Eu tenho experiência própria do meu Lucas, né? E quando o senhor anunciou que o senhor não estaria mais à frente da igreja em 2021, ele pensou que fosse algo já imediato. E a primeira percepção dele, poxa, eu ia fazer minha profissão de fé agora, veio a pandemia e o pastor vai embora. E a tristeza dele era de não poder fazer a profissão de fé ministrada pelo Senhor. E eu falei, calma, Lucas, pastor, ainda tem um período conosco e vai ser possível sim ele estar conosco ministrando. Então dos adolescentes aos jovens, ao Senhor, o carinho que tem com o Senhor. De repente só não vai dar para casar essa turma toda aí, olha, né? Mas eu tenho certeza que eles vão pedir que o senhor venha fazer essa ministração de casamento, né? Então, pastor, a gente quer agradecer, e com o ministério mesmo, dizer, como a gente tem dito aqui, eu já venho ministrando algumas vezes, já pensando nisso, que a gente sente o vento, mas não sabe de onde vem, não sabe para onde ele vai, e assim é todo aquele que é nascido, né, do Espírito do Senhor Jesus. E chega o tempo realmente que o vento leva o Senhor, leva Laí para outras missões, né, e para outros desafios. Então, realmente, que esse vento do Espírito o leve e o mantenha, e o firme, e o consolide em todo o tempo. Muito obrigado por nos pastorear, por nos orientar, por nos disciplinar, sempre quando preciso, mas sempre com amor. A gente agradece como ministério. Alguém nessa semana falou para mim, né? Escreveu para mim, pastor, o senhor estava com uma cara... O senhor estava tão triste no domingo à noite. E
aí eu comentei com Laí falou, realmente estava muito visível isso, mas estava tão visível isso. E durante a semana eu pedi para o conselho para ver alguém para vir de manhã, né? Aí o Pérez falou que podia vir, perguntou, mas pastor, algum problema? Eu cheguei, não, cara, eu só quero ter uma emoção só. duas emoções não daria. A gente sentiu a necessidade de compartilhar com a igreja isso, como a gente refrisa, não há amargura no coração, não há ressentimento, não há nada. Chegou o tempo, chegou a hora que a gente precisa e a vida tem que caminhar. E como nós falamos, eu queria deixar 4 coisas muito simples. A primeira coisa é que Deus é bom. Deus é bom para a gente. Deus, tem gente até que recrimina quando se diz que Deus é bom demais. Eu não tenho o que reclamar de Deus. Deus tem sido muito bom comigo, muito mais do que eu mereço. Eu tenho experimentado dia a dia a bondade do Senhor. Estava conversando com uma pessoa, a pessoa perguntou, pastor, como é que vai ser? Não sei nada, não, pastor, o senhor não sabe para onde ir, eu tenho uma casa novinha que eu estou comprando, o senhor pode ir morar lá sem problema nenhum. Segunda coisa que eu queria dizer para você é que Deus nos ama, Deus tem um plano para nossas vidas. Querido, querida, em qualquer situação, em qualquer circunstância, nunca duvide do amor de Deus. Deus ama você. Deus sempre tem e quer o melhor para a sua vida. Acredite nisso. Acredite que Deus te ama, tem o melhor para a sua vida. A terceira coisa é priorize Deus na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Vale a pena colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Priorize Deus. Ame Deus acima de todas as coisas. Se dedique a Deus acima de todas as coisas. Vale a pena fazer isso. Vale a pena priorizar a Deus na vida, no seu negócio, em tudo que você tem. Ele ser o primeiro na vida. E a quarta coisa que eu queria deixar para você ter intimidade com o Senhor. Desenvolva uma vida de profunda intimidade com Deus. Seja íntimo de Deus. Tenha uma comunhão íntima, profunda, viva, de tal maneira que Ele fale contigo, pela palavra dEle, de tal maneira que o Espírito Santo fale com você. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tenha intimidade com o Senhor. Gaste ou invista tempo diante do Senhor. Você não vai perder, você sempre vai ganhar. Então, querido, olha, Deus é bom. Digo isso de cadeira. O que eu estou falando para você é o que a Bíblia diz. Mas não é apenas o que a Bíblia diz, é aquilo que eu vivo, que eu tenho experimentado na minha vida. Deus é bom, Deus nos ama, Deus tem o melhor para a gente. Priorize Deus, coloque Deus como primeiro na sua vida. Tenha intimidade com Ele. E nada que possa acontecer vai abalar a sua vida. Nada que possa acontecer vai tirar a sua paz, vai roubar a sua alegria. Nada que possa acontecer vai colocar você para baixo, porque você sabe que você tem o ser mais poderoso junto e dentro de você. E você vai sempre experimentar do gozo, da alegria, do prazer do Espírito Santo dentro da sua vida. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja. A igreja está nesse processo de busca do novo pastor. Na secretaria da igreja tem uma urna que você pode trazer indicações de nomes para pastores da igreja, para o pastor, para o conselho mais adiante ver esses nomes, fazer contato.
Mas, acima de tudo, ore ao Senhor. Ore pela igreja. Ore pelo próximo pastor. Ore para que Deus traga um pastor segundo o coração dele. E eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a nossa igreja. Que Deus tem o melhor para você. Desculpa, de repente, colocar o meu coração para fora. Vocês me perdoem, de repente, ter dado uma de Paulo, né? Mas eu precisava compartilhar isso com a igreja. Deus abençoe. Reverendo, o senhor vai escolher uma canção. Olha o seu coração, que o senhor goste, que o senhor traga contigo. Pense, reflita enquanto a gente canta. E depois a gente vai fazer essa canção, se nós soubermos. Nesse momento de decisão, o senhor está calmo, sereno, tranquilo, reverendo? Sim. Por que não tão calmo, não tranquilo, mas calmo, sereno e tranquilo. Humanamente não está, mas confiando na palavra do Senhor Jesus é o que te deixa nesse estado, né? Eu penso o seguinte, se Deus me abençoou até agora, Ele vai continuar me abençoando. O Deus que foi comigo até hoje, Ele vai ser comigo por onde quer que eu for, por onde quer eu andar. E eu preciso aprender a eu não sei, a viver o que prego, a pregar o que vivo, né? De descansar em Deus. A nossa vida está na mão de Deus. A única certeza que eu tenho é que Deus vai estar comigo, vai cuidar de mim. E eu não preciso de mais do que isso, saber que Deus cuida de mim. Então, eu fico calmo, tranquilo, sereno. Aí, de vez em quando, a gente quer pegar a coisa na mão e a gente cai meio nervosinho, mas a gente tem que colocar de novo na mão dele, para continuar calmo, sereno e tranquilo. Obrigado, Pai, por podermos estar na Tua casa, adorando o Teu nome, Pai, nessa situação diferente que estamos vivendo em todos os contextos. Mas uma coisa, nós temos certeza, Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor da igreja, foi Jesus que morreu pela igreja. E o Senhor ama a igreja de forma incondicional, ama mais do que eu, ama mais do que os presbíteros. O Senhor ama a igreja de tal maneira que enviou Jesus para morrer pela igreja. É o Senhor que cuida da igreja, é o Senhor que pastoreia a igreja. E nós queremos, Pai, declarar que isso é verdade. Nós cremos nisso, Pai. Isso não são palavras ditas ao léu, mas palavras de verdade. Nós cremos que Tu és o Senhor da igreja. Tu és o Senhor da nossa vida. Nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Não importa o que será o amanhã. O que importa é que o Senhor vai estar conosco. E o que faz diferença é a Tua presença em nós. É a certeza de que o Senhor está conosco. É a certeza do Teu cuidado, da Tua proteção. Então nós queremos Te bendizer, Pai. Te dar glória, Te render honra, Te render louvor. O Senhor é digno em qualquer situação de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado. Por mais que machuque o nosso coração,
Por mais que as circunstâncias digam ao contrário, o Senhor é digno, Pai, de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Nós adoramos o Teu nome e suplicamos que a Tua bênção seja sobre essas vidas, essas famílias que têm nos assistido, têm participado da adoração. E elas Te conheçam, Te experimentem, tenham intimidade contigo, experimente da Tua bondade, descubra o quão bom, o quão maravilhoso, o quão extraordinário é o Senhor. Louvamos o Teu nome, Pai, Te bendizemos, no nome do Senhor Jesus. Nos dê um restante de dia muito, mas muito abençoado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.